Fala pessoal, tudo bem? Antes arte do que nunca, curso de História da Arte para vestibulares em parceria com HO, com História Online. Claro, não se esqueça de assinar o nosso canal, acione ali o sininho de notificações, toda semana, aulas de História da Arte para você. Bom, hoje o nosso tema é arte islâmica e eu começo já problematizando um pouco essa expressão arte islâmica. E por quê? Bom, o islamismo ele vai se expandir por um vasto território a partir do século VII. Claro, a gente não vai aqui entrar nesses detalhes, mas essa expansão do islamismo por um território bastante vasto, que vai aí em linhas gerais da Península Ibérica, pegando o norte da África, o Oriente Próximo, o Oriente Médio, até o Sudeste Asiático e até mais, né? Um território bastante amplo e que vai abarcar diferentes culturas. Então você tem culturas muito diversas que adotam o islamismo. Então é muito complicado nós pensarmos numa uniformidade desse estilo, se é que a gente pode chamar de estilo arte islâmica. Então é preciso compreender que as manifestações artísticas, que as manifestações culturais praticadas pelos povos muçulmanos da Península Ibérica certamente são diferentes daquelas praticadas por povos muçulmanos, por exemplo, no Oriente Médio, na Mesopotâmia e assim por diante. Evidentemente que aqui, até por uma questão de tempo e como o nosso foco é mais no vestibular, eu não vou me ater a especificidades, que são muitas especificidades dentro deste conceito de arte islâmica. Eu vou me ater àquilo que há basicamente em comum em todas ou quase todas as manifestações artísticas neste vasto mundo islâmico. Então vamos seguir aí, ou procurar seguir pelo menos um certo padrão, para que efetivamente a gente acabe não se perdendo nas especificidades. Eu reforço aqui, a arte islâmica, se assim podemos chamá-la, é riquíssima, é belíssima e daria para, em cada parte deste vasto mundo islâmico, mergulhar nesse universo que é absolutamente fascinante. Mas aqui, como eu disse, vamos tentar seguir um padrão, uma espécie de fio condutor, para que a gente possa ter aí realmente uma ideia do que é essa arte islâmica. E aí, claro, a gente pode voltar em outros vídeos para detalharmos um pouquinho mais certas manifestações artísticas dentro desse mundo islâmico, repito, tão vasto. Então, a primeira coisa é a gente ter em mente que, como o islamismo ele vai se expandir por um território muito vasto e por uma série de razões, ele vai se apropriar das culturas dos povos com os quais o islamismo vai ter contato. E essa cultura apropriada, essa cultura incorporada, dá origem a um sincretismo artístico muito interessante. Aliás, a relação de tolerância que muitas vezes os povos islâmicos estabeleciam com os povos conquistados chama muito a nossa atenção, principalmente quando a gente pensa que essa expansão se deu, sobretudo, naquele período que a gente chama de Idade Média. Um período no qual, por exemplo, a Europa não era conhecida aí pelo seu grau de tolerância com práticas religiosas diferentes, ao passo que no islamismo isso existia. Então, o mundo islâmico, a cultura islâmica, a arte islâmica, como a gente preferir, acabará se valendo de influências culturais de vários outros povos, de várias outras práticas artísticas. E isso só tem a enriquecer essa manifestação artística. Outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado é a duração, o longo período que essa tal arte islâmica abarca. Então, imagine que nós vamos olhar para manifestações artísticas datadas aí do século VII, do século VIII ou até antes mesmo do próprio islamismo, e vamos falar de manifestações artísticas mais atuais. Então é muito difícil falar em um movimento artístico, em uma só arte islâmica. Então, seja pela dimensão territorial do islamismo e as diferentes culturas que estão ali presentes,
e a questão temporal também. Né? A gente sabe muito bem que a arte ela vai se moldando com o passar do tempo em diferentes contextos. Mas eu reitero, o que nós vamos fazer aqui é tentar buscar um fio condutor dessa arte islâmica, apresentando para vocês as manifestações artísticas mais relevantes. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de lembrar é que existia uma, por assim dizer, restrição à representação figurativa dentro da arte islâmica. Aliás, esse é um tema que eu vou explorar daqui a pouquinho, que ele é bastante polêmico, inclusive. Mas vamos lá. E essa restrição à representação figurativa teria sido, digamos, um ensinamento do profeta Maomé. Ou seja, a partir da ideia de que Deus é o Criador, não seria permitida a representação de figuras humanas, ou mesmo de figuras animalescas. Porque, afinal, se Deus é o único Criador, criar figuras humanas, criar figuras de animais, seria imitar um gesto do Criador. E isso não seria permitido. Mas veja, se a gente olhar até hoje, há muitas representações de figuras humanas na arte islâmica. Se a gente considerar a fotografia, claro, como uma grande manifestação artística, reparem quantas representações de figuras humanas existem na fotografia em países islâmicos, como o Irã. Eu gosto sempre de lembrar, né, uma dica do meu amigo, do professor Daniel, as representações do Ayatollah Khomeini em fotografias são muitas. Então é complicado a gente definir que não se podem representar figuras humanas na arte islâmica. Depende do período. Então é claro que quando comparamos a arte islâmica com a arte cristã, por exemplo, nesse período chamado Idade Média, sem dúvidas, há muito mais representações de figuras humanas na arte cristã do que na arte islâmica, por essa restrição que teria sido estabelecida pelo profeta Maomé. Posto isso, grande parte das representações do mundo islâmico na Idade Média, ao longo do que a Europa chama de Idade Média, são representações não figurativas. Então o que a gente vai encontrar em larga escala, como manifestações artísticas, são monumentos arquitetônicos, principalmente mesquitas, a casa de oração do islamismo, palácios, edifícios que em geral cumpriam funções administrativas, e em todas essas representações arquitetônicas, a decoração. Então, uma das características marcantes, isso vale para todo este longo período da chamada arte islâmica, um traço marcante é a decoração. A arte islâmica ela é essencialmente uma arte decorativa. E essa decoração, a gente vai ver, ela poderá ser feita e será feita de diferentes maneiras, que vão desde desenhos geométricos, como os arabescos, até a própria caligrafia árabe, que possui um caráter decorativo. A caligrafia árabe ela é uma caligrafia ornamental. Então é muito comum a gente encontrar em paredes de palácios, de mesquitas e de outros edifícios versos do Alcorão, mas não só, claro, o seu caráter religioso ali evidenciado, mas o seu aspecto decorativo, porque, como eu disse, a caligrafia árabe é uma caligrafia decorativa por natureza, é uma escrita ornamental por natureza. Então, a arte decorativa, esse é um marco, essa é uma característica da arte islâmica. Tem uma maneira de pensar a beleza dentro do mundo islâmico que eu acho muito interessante, que diz algo assim: embelezar o mundo é divinizá-lo. Embelezar o mundo é divinizá-lo. Aliás, os muçulmanos, de uma forma geral, tinham um enorme interesse pelo conhecimento, né, pela cultura. Então você tem em Bagdá, por exemplo, durante a dinastia Abássida, a chamada Casa da Sabedoria ou Casa de Sabedoria, além de uma série de bibliotecas que tinham como função principal a difusão de todo o conhecimento que podia ser adquirido pelo homem. Então a busca do saber, a busca do conhecimento era a própria busca por Deus. Entende-se que quanto mais o homem pudesse conhecer da obra de Deus,
mais esse homem se aproximava do próprio Deus. E isso valeria para a arte também. Quanto mais bela fosse a arte, mais próxima de Deus ela estaria. É claro que aí a gente poderia ensejar toda uma discussão sobre o que é o belo, né? Mas aqui para o mundo islâmico, para a arte islâmica, a beleza tem muito mais a ver com aquela percepção de aquilo que agrada aos olhos, aquilo que provoca uma sensação de bem-estar. Então, essa estética islâmica, se é que a gente pode falar em uma estética islâmica, ela busca elevar o sentimento do indivíduo a Deus. Então, a beleza é a busca por Deus. É a busca por Deus através da arte, desta beleza artística, embora a gente possa, claro, sempre discutir o conceito de beleza e o quão subjetivo é. Mas na estética islâmica, embelezar o mundo é divinizá-lo. A busca de Deus através da arte. Então, essa é uma constante dentro desse vasto universo que a gente está chamando aqui de arte islâmica. Bom, como primeiras manifestações artísticas desse mundo islâmico, a gente pode e deve considerar a Kaaba. A Kaaba é um templo em forma de cubo, Kaaba quer dizer cubo, efetivamente, templo que, aliás, existia antes mesmo do islamismo surgir com o profeta Maomé, antes mesmo da revelação, aquele já era um lugar sagrado para os povos árabes que eram ainda na época politeístas. Quando Maomé converte a população da cidade de Meca e a partir daí o início da expansão islâmica, a Kaaba foi preservada, a Pedra Negra foi preservada. Aliás, teria sido nesse momento que as imagens dos deuses que eram cultuados pelos árabes antes do islamismo, que essas imagens teriam sido destruídas, né, numa espécie de iconoclastia. E Maomé teria defendido que a partir daí a religião deveria ser monoteísta e não idólatra. Então esse seria mais um argumento contrário à representação nas artes de figuras, né, figuras humanas, embora isso exista. Isso exista, não só em pinturas, desenhos, manuscritos, mas atualmente em fotografias, tá? Mas isso depende muito da região na qual a gente está, enfim, inserido. Então isso varia muito, tá? Mas voltando. Então a Kaaba é este templo em forma de cubo, dentro do qual há a Pedra Negra, que é também uma pedra sagrada para os povos que aderiram ao islamismo, não só os árabes. A Kaaba fica num espaço de uma mesquita, a mesquita de Al-Haram, e é um lugar sagrado até hoje, para o qual todo muçulmano, se as suas condições assim permitirem, deve fazer o Hajj, né, deve fazer a peregrinação. Observe alguns detalhes muito interessantes do interior da Kaaba, um interior bastante decorado, pedra mármore, calcário. Cobrindo essa estrutura em forma de cubo, você tem um tecido preto, todo decorado com versos do Alcorão. Acredita-se que inicialmente esses fios dourados continham aí ouro, né? Então eram fios de ouro ou um pó de ouro que era misturado a esses fios. Hoje a gente sabe que é um corante, mas ainda assim não deixa de produzir um efeito bastante interessante. Veja que esse pano e essa escrita, ela é feita artesanalmente, né? Um trabalho, por assim dizer, magnífico, né? Claro, aí tem muito do gosto pessoal. E todos os anos esse pano é trocado, há todo um ritual, depois esse pano é cortado, ele é distribuído, pelo menos, né? Distribuído e não vendido. Enfim, então existe toda uma preocupação com esse aspecto decorativo da Kaaba, né? Então realmente é uma manifestação bastante interessante, bastante bela mesmo, né? Dentro daquilo que os muçulmanos entendem como sendo a beleza. Bom, passando agora para a arquitetura, né? Uma das primeiras manifestações arquitetônicas desse mundo islâmico é o Domo da Rocha. Eu não vou entrar aqui no detalhe do porquê o Domo da Rocha é importante para muçulmanos, para cristãos, para judeus. Eu vou focar aqui mais na questão
artística, arquitetônica propriamente, mas o Domo da Rocha pode e deve ser considerado um dos primeiros monumentos arquitetônicos da arte islâmica. Ele tem uma planta octogonal, né, tem um eixo central que lembra muito as plantas das basílicas bizantinas. Aliás, não é de se surpreender que exista um diálogo entre a arte bizantina e a arte islâmica. Afinal, houve todo um diálogo entre os árabes, antes mesmo do islamismo, com os bizantinos. Tá? Então, não é errado pensar que há uma influência, que há uma contribuição artística bizantina, arquitetônica, para as manifestações artísticas islâmicas. Veja que o Domo da Rocha ele é todo decorado com essa caligrafia ornamental, com versos do Alcorão, lembrando que os versos do Alcorão representam a própria palavra de Alá, né? É a mensagem escrita de Alá. Esse é um aspecto bastante importante. O interior do Domo da Rocha ele é belíssimo também, uma cúpula dourada, lembrando que o dourado para os muçulmanos é uma representação do céu, então essa busca pela verdadeira riqueza que é o paraíso, que é a salvação. Então a representação do dourado tem esse aspecto, né, dessa busca do paraíso. Esses domos sempre muito altos, eles produzem no observador essa sensação de elevação. Então ela cumpre esse papel. Esses desenhos geometrizados, que são os arabescos, eles induzem o observador a não manter o foco em um determinado ponto. Ao contrário, você acaba ficando, entre aspas, né, de certa forma perdido, porque são tantos detalhes para se olhar que isso produz no observador essa sensação de estar perdido e ao mesmo tempo estar leve. Leve por quê? Porque você não está preso a nada, você não está preso a um foco, a uma narrativa, você está, né, leve, que seria uma ideia de transcendência. Então você se desprende da matéria, se desprende do corpo, se desprende do foco. Então essa profusão de formas, de cores, né, te convidaria a essa experiência transcendente. Então veja que a decoração, dentro dessa perspectiva da arte islâmica, não é apenas uma decoração que produza um certo prazer estético, não. É uma decoração que te convida a essa transcendência, a essa elevação ao divino. Então é um efeito muito interessante dessas cúpulas das mesquitas dentro do islamismo. Aliás, né, a mesquita é o edifício islâmico por excelência. Além de ser essencialmente a casa de oração, muitas mesquitas também são usadas para estudos, para reflexão. Então o muçulmano vai ali, né, apenas para descansar mesmo, refletir, rezar, enfim, você tem um uso, como a gente pode pensar, um uso mais cotidiano mesmo, mais recorrente da mesquita. Ela estaria mais presente no dia a dia dos muçulmanos, né? Porque o seu uso ele é bastante variado. Em geral, as mesquitas elas possuem uma estrutura. Então você tem o grande salão, que é o grande salão para oração propriamente, um pátio, e nesse pátio uma fonte. Essa fonte ela também tem uma importância ritualística, né? A água que jorra dessa fonte não só alivia o calor, as primeiras mesquitas estavam essencialmente em regiões de clima bastante quente, né? Mas essa água desta fonte também tem uma importância no que tange à purificação. Também é uma ideia de que você se purifique antes, sobretudo, se possível, de adentrar ao grande salão para a oração. Então, seria um ritual propriamente dito. Os minaretes, uma estrutura bastante importante das mesquitas, que são essas torres, que cumprem um papel que lembra muito o papel da própria torre na igreja cristã, né? Então, na igreja cristã você tem o sino. No minarete você tem o chamado para a oração. Então, é uma torre, e você observa aí que são torres de diferentes maneiras, são diferentes tipos de minaretes, mas que cumprem aí o mesmo papel. Então, o indivíduo vai até o alto desses minaretes e chama os fiéis para as orações diárias, as 5 orações diárias.
A cúpula, né, como eu falei, ela representa essa abóbada celestial, né? Isso é bastante interessante. Outro aspecto que toda mesquita terá com grande destaque é o mihrab. O mihrab é uma espécie de altar, né? Fazendo aqui uma comparação com o cristianismo, né? Sobretudo. E esse altar, este mihrab, fica na Qibla, que é a parede voltada para Meca. Então toda mesquita tem um local específico, que é o mihrab, localizado numa parede, que é a Qibla, que aponta a direção de Meca, já que todo muçulmano deve fazer as suas orações voltado para Meca. Veja aí alguns exemplos de mihrab, de Qibla e dos próprios minaretes, que, como eu falei, vão mudando, né, de região para região. Se a gente aprofundar um pouquinho mais, dá até para fazer uma divisão aqui em tipos de mesquita. Então, só para a gente passar um pouquinho, para a gente entender como é vasto esse mundo islâmico e como determinadas culturas vão influenciar mais ou menos essa cultura e, consequentemente, a arte islâmica. O primeiro tipo de mesquita é a chamada, e a mais comum, inclusive, é a mesquita de hipoestilo. Em geral, essas mesquitas, elas têm esse grande salão para oração repleto de colunas, né? Então são tetos, o teto propriamente, né? Sustentado por colunas, e esse tipo de mesquita teria sido inspirada na casa do próprio profeta Maomé, né? Nesse grande salão para oração. Então a casa do profeta teria inspirado essa arquitetura propriamente da mesquita de hipoestilo. E essa profusão de colunas, ela causa um efeito muito interessante, porque no interior, sobretudo do grande salão, você tem a sensação de um espaço muito maior do que o que realmente ele é, né? Alguns falam em floresta de colunas, né? Floresta de colunas. E dependendo da mesquita, há uma coloração diferente nessas colunas que causa um efeito óptico, né? De vastidão ainda maior. Então, alguns exemplos aí, como a mesquita de Caiurã, na Tunísia, onde você tem minaretes que lembram muito os antigos faróis romanos, né? Então teria sido uma inspiração. O próprio arco, não é, usado é o arco de semicircunferência, tá? Você tem diferentes arcos, tá? Você tem arcos, por exemplo, em forma de ferradura, tá? Mas na maioria dos casos é um arco que lembra muito o arco romano, propriamente dito. A mesquita de Samarra é uma mesquita muito interessante também. É uma pena porque ela foi destruída, então há apenas a muralha, né, que cercaria essa que se acredita ter sido a maior mesquita já construída, com cerca de 38 mil metros quadrados de área, né? O minarete dessa mesquita é muito interessante, é um minarete em espiral, que claramente lembra os antigos zigurates da Mesopotâmia também, né? É uma mesquita do século XIII, que acabou sendo destruída aí ao longo do tempo. E aqui um adendo muito especial, a mesquita de Córdoba, na Espanha, né? Então veja, a gente sai do Iraque, a gente sai da Mesopotâmia e vai para a Espanha. E é claro que haverá especificidades da arquitetura islâmica na Península Ibérica, né? E a mesquita de Córdoba, ela é muito interessante porque ela foi construída num local que já havia sido um templo romano, depois uma mesquita e depois uma igreja, né? Então ela combina aspectos arquitetônicos e artísticos de três momentos completamente diferentes, né? De um paganismo politeísta romano, passando pelo islamismo e depois com a reconquista cristã, propriamente a igreja cristã, né? Católica. E tem um grande salão hipoestilo, a floresta de colunas, essas colunas bicolores, né? Aliás, é uma curiosidade, são colunas romanas que foram, digamos, recicladas, né? Elas foram destruídas e depois refeitas com esse efeito bicolor, esse efeito óptico muito interessante. O mihrab,
que é aquele altar, né? Ele é decorado, o que é raro. Normalmente os mihrabs são mais simples. Eles são mais simples. Você tem aí espaços como um laranjal em meio a essa mesquita também, né? No pátio externo. Enfim, é uma mesquita muito interessante porque ela combina, né, o estilo islâmico e o estilo cristão propriamente. Os tons, né, de azul, amarelo, verdes, enfim, algo realmente muito, muito interessante. Reparem na cúpula, né, ela possui esse padrão que a gente chama de padrão radial, ou seja, é um padrão que se repete. E lembra, essa repetição, típica dos arabescos também, ela tem uma intenção, né? Você fica, de novo, meio perdido, essa busca da transcendência, você não sabe exatamente para onde você olha. Então ela tem essa intenção, ela produz esse efeito. Aproveitando que a gente está ali na Península Ibérica, dá uma olhadinha nessa igreja, a igreja de São João Batista de Palência, e ela é uma igreja que foi construída pelos visigodos, né, um povo bárbaro, né, assim chamado pelos romanos, que invade ali a Europa, o Império Romano, se fixa na Península Ibérica, e eles usavam esse arco em ferradura. Arco em ferradura é típico dos visigodos. Ele vai ser incorporado pela arte islâmica. Então você vai ter arcos em mesquitas, que são arcos romanos, arco de plena cintra, né, de semicircunferência. Você vai ter o arco em ferradura. Você vai ter até arcos ogivais, que a gente vai ver depois nas aulas de arte gótica. Então, veja bem como esse sincretismo, como essa multiplicidade da arquitetura islâmica, né, é uma característica. Bom, além das mesquitas de hipoestilo, você tem as mesquitas de 4 yuan. Por que 4 yuan? Yuan seriam esses espaços abobadados que se abrem para o pátio. Então, é um outro estilo de construção de mesquita. Então, você tem esses espaços, como vocês podem ver aí, abobadados, belíssimos também. São grandes saguões que se abrem para o pátio, como exemplo, a mesquita de Isfahan, uma mesquita belíssima no Irã. Tons de azul realmente chamam muito a nossa atenção, né? Produzem um efeito visual muitíssimo interessante. E as mesquitas de eixo central, que lembram muito as igrejas bizantinas, né? Claro, toda uma influência bizantina aí, como a mesquita azul, a mesquita de Santa Sofia, que depois era originalmente uma basílica cristã, vira uma mesquita e hoje é um palácio-museu, né? Podemos assim dizer. Então, é importante perceber esse sincretismo. Palácio de Alhambra, né? Entrando agora nos palácios, né? Outra forma de manifestação arquitetônica muito interessante. O Palácio de Alhambra ou Fortaleza Vermelha, né? É uma cidade dentro da cidade, porque são vários palácios dentro desse complexo, né? Em Alhambra. O Palácio dos Leões, um palácio belíssimo, né? Reparem nessa fonte que tem, tá vendo? Então aparecem representações de figuras de animais também, né? A gente pode levar isso ao pé da letra, essa proibição. Então, uma grande bacia de mármore no centro do pátio, as colunas de capitel duplo, né? Capitel, aquela parte finalzinha ali, tá vendo? Das colunas. Reparem nesse rendilhado belíssimo, né? Esses padrões entrelaçados, as chamadas mucarnas, né? Mucarnas são estruturas que geralmente ficam nas abóbadas, que lembram um pouquinho favos de mel, né? Então também produzem aquele efeito de transcendência, aquela coisa que você fica ali um pouco extasiado, tamanha beleza, lembra? Embelezar o mundo é divinizá-lo. Belíssimo, né? Realmente estruturas que chamam muito a nossa atenção. Olhando alguns elementos, né? Chegando mais pertinho, a sébica, que é uma rede de losangos, também é um padrão decorativo, geometrizado, muito utilizado, né? Então, cria até uma sensação de leveza, né? Vontade de tocar, né? Parece até macio. Os arabescos, como eu já falei, que são esses padrões geométricos que seguem um ritmo. As gavinhas, então são essas estruturas vegetais que produzem esse efeito de entrelaçamento.
os palmetes, que na verdade são palmeiras típicas dos desertos, né, dos oásis, também isso tem muito a ver com o passado, com a tradição árabe. Então, assim, essa profusão de formas realmente provocam no espectador essa sensação de catarse, né? Olhando um pouquinho mais para algumas manifestações mais famosas, como o Taj Mahal, a gente sabe que o Taj Mahal ele é um mausoléu, ele foi construído pelo Shah Jahan para, enfim, homenagear de certa forma o corpo, a memória da sua amada. Sua esposa teria falecido ao dar à luz ao 14º filho do Shah, né? Então ele quis homenageá-la com esse verdadeiro paraíso na terra, que é esse mausoléu belíssimo, com tons de mármore branco que chamam muita atenção, minaretes ornamentais, né? Os minaretes do Taj Mahal não são funcionais, tá? São só decorativos de fato. Todas as paredes do Taj Mahal são decoradas com versos do Alcorão, com pedras preciosas e semi-preciosas incrustadas, né? Temas florais, enfim, uma mistura de estilos muito interessante, estilo persa, estilo indiano, estilo islâmico, né? Trazendo bem essa questão do quão sincrética é a arte islâmica. Ilustrações, tá? O mundo islâmico está repleto também de ilustrações, de manuscritos, que trazem diferentes histórias para a gente. A literatura islâmica também, com o famoso livro As Mil e Uma Noites, né? Uma coletânea de versos, de histórias, de contos, de lendas. Muitos desses livros da literatura islâmica são realmente ilustrados, e aí você vê uma profusão de figuras humanas representadas. Então a gente não pode levar ao pé da letra essa tal proibição da representação de imagens. Depende muito, né, do lugar onde nós estamos. Então, há que se ter cuidado com isso. E aí, gente, poderíamos ficar aqui falando muito de uma arte que não necessariamente é uma arte islâmica. Ela tem muito mais a ver com os povos dessas regiões que foram dominados pelo islamismo. Então, a tapeçaria, belíssima tapeçaria islâmica, objetos de uso cotidiano, mobílias, luminárias, né? Enfim, uma arte decorativa por excelência, realmente muito bela. E até as fotografias, né? Que também são muito conhecidas e muito difundidas nesse mundo árabe muçulmano, né? Enfim, então era para a gente realmente ter uma ideia de traços comuns disso que a gente problematizou, mas que a gente chamou de arte islâmica. Claro, no futuro a gente pode aí aprofundar em algumas manifestações mais específicas, mas esse é o primeiro contato para a gente ter uma ideia disso que a gente chamou aqui de arte islâmica. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!